Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Voltamos então para a parte principal da aula, onde a gente vai ver 3 controles ou quebra de bloqueio ou aproximação por cima no ato da passagem usando o peso corporal. Primeiro que a gente vai ver então quebrando o bloqueio do adversário usando o corpo. Usar bastante quebra de quadril, joelho, cabeça, o ombro, usando não só, tentando não usar os braços, principalmente o restante do corpo, para a gente exercer pressão em cima do nosso adversário, tá? Deita ali, Bruno, por favor. Pode ser a mesma coisa para isso. Então, quando eu venho conseguir fazer a quebra de quadril e cheguei aqui na lateral do meu adversário, ele vai querer começar a me empurrar. Ou ele vai usar a mão aqui pela frente, ó, criando esse bloqueio, ou a própria mão empurrando a minha cabeça, empurrando o meu ombro, o meu braço, não deixando eu chegar. E as pernas dele, ou ele vai tentar me prender, que não é o caso do exercício agora, ou ele vai tentar criar espaço para trazer o joelho dele de novo aqui, ó, me bloqueando, não deixando eu me aproximar da região do quadril. E eu vou tentar, dentro dessas defesas dele, retomar a pressão aqui em cima das pernas e me aproximar ao máximo do corpo do meu adversário. Então, quando ele está usando aqui, ó, o bloqueio das pernas, por exemplo, para não deixar eu avançar, né? Deixa só aqui. Aqui eu posso baixar de várias formas. Primeira delas, ó, vim com o meu braço, meu peito por fora da perna dele, usando o meu ombro, ó, para começar, meu ombro e meu peito para começar a amassar. Outra coisa que eu posso fazer, ó, vim com o meu joelho jogando pressão em cima dele, usando o meu corpo para eu amassar aqui. Também vai acontecer de eu usar o meu quadril, ó, vim com o meu quadril em cima e amassar ele com o meu quadril. Então a gente vai usar principalmente isso, ombro, peito, quadril e joelho para dobrar a parte aqui embaixo. E aqui em cima, quando ele começa a me bloquear, pode usar a mão na minha cabeça, bloqueando aqui, mantém cabeça e meu ombro aqui, ó. O que eu posso fazer? Vou distanciando o braço dele, ó, vou abrindo para criar espaço para eu entrar. Ou vou girando, vou contornando para eu me aproximar. Mas a ideia, mantém lá de novo, é não usar as mãos. Então o que eu posso fazer? Começar a torcer o corpo dele, começando pelo quadril, ó. Vou jogando, olha como eu vou abrindo e vou me aproximando. Aí ele vai trazer de novo a mão aqui pela frente, vai me empurrar, ó. Minha cabeça já pode direcionar o braço dele para lá. E eu já venho ganhando as pegadas. Aí, claro, uma hora que eu colo, jogo a mão pela frente ali, Bruno, de novo, eu não, tento não deixar mais a mão dele vir pela frente. Mas ele conseguiu a mão pela frente, ó. Ganhou espaço, ó o meu ombro lá, para tirar o espaço dele com a minha cabeça. Vou colando ele no chão e vou amassando. Então a ideia agora, levanta lá, Bruno, é isso. Você aprender a usar o corpo para ir quebrando os bloqueios do adversário e se aproximando dele. E à medida que você vai fazendo isso, por mais que ele consiga repor, ele vai ficando cada vez mais cansado, tá? Então, vai lá, Bruno. Bruno vai jogar a pressão aqui em cima de mim, jogou o corpo aqui em cima de mim, ó. Tô bloqueando, olha como ele começou a entrar. Vou distanciando, ó. Isso, ó como ele tá entrando. Perfeito. Botei o joelho, ó, usando o corpo para quebrar o bloqueio do joelho. A cabeça aqui, eu uso o ombro ali, Bruno. O ombro, ó, e vai colando em mim. Certo, galera? Perfeito, tá? E isso, claro, numa luta, ele não vai ficar fazendo isso o tempo inteiro. Mas ele vai fazer uma, duas quebras, colar em mim e aí grampear. E aí trabalhar a passagem de guarda propriamente dita. Mas aprender essa distribuição de peso em cima ajuda, como a gente falou desde o começo, minar a resistência do nosso adversário, otimizar as nossas pegadas, porque ao invés de eu utilizar mão para quebrar bloqueio, eu uso o restante do meu corpo e as minhas mãos eu já vou buscando esgrima, buscando pegada de controle. E a hora que eu colo no meu adversário, eu já cobri os espaços, estou com as minhas pegadas boas para manter o controle e já deixei ele cansado de estar lutando com o meu peso aqui há algum tempo já durante o ato da passagem. Certo, pessoal? Essa movimentação, então, nós vamos revezando. Eu coloquei 6 minutos, trabalhando 1 minuto cada um com intensidade moderada. Então é exatamente como eu e o Bruno fizemos. Crio um espaço, coloco meus bloqueios
e o meu adversário acha a solução para quebrar eles, preferencialmente trabalhando a troca de lado do meu quadril. E aí vou de novo ganhando espaço e quebra de bloqueio. Não é para ficar aquela guerra de não deixar o colega trabalhar, certo? Depois a gente vai trabalhar controle por cima usando as pernas. Aí já é para aquela situação que a gente vem da quebra de quadril. Quase que um body lock, mas a gente vai trabalhar esgrimado, que a gente vai ver lá na frente o quarto escuro, aquela passagem que eu levo levando os dois braços do adversário para cima já para finalizar, tá bom? Então a gente vai ver de que maneira a gente trabalha otimizando as pernas, os membros inferiores, para não ter que usar a pegada. E o que acontece? Muitas vezes eu estou aqui na posição, aí o Bruno entrou de raspagem em mim, foi me jogar, eu vim, quebrei o quadril e comecei a amassar ele aqui. E aí eu vou, essas pernas dele estão me incomodando aqui, eu venho, uso a mão para tirar a perna dele. Mas quando eu faço isso, ele já vai bloquear a minha mão, já vai matar meu braço aqui. Aí eu tirei a perna dele, mas agora quando eu vou passar ele já começa a empurrar meu braço para longe, eu já não consigo estabilizar a posição. Porque uma pegada que era para estar controlando a parte superior do corpo dele, eu tive que usar aqui embaixo para controlar a perna. Então o importante é que eu aprenda a usar o restante do meu corpo para eu controlar a perna, usar quadril, usar joelho, usar os pés, canela, né, usar a pressão do corpo em cima para fazer isso. Então eu cheguei nesse ponto, vira um pouquinho mais assim, aí, cheguei aqui, né, amassei o meu adversário, eu vou buscar as pegadas nele aqui de controle. E agora eu vou começar a trabalhar a passagem a partir daqui. Um ponto importante para a gente observar é que o meu adversário, ou ele me prende, ou ele me joga, né? Se ele tentar me prender, prende minhas duas pernas ali, Bruno. Pode fazer gancho nas duas pernas. Isso. Ó, se ele me prende, ele tá fazendo gancho nas duas pernas. Agora tenta me jogar, Bruno. Sem desfazer, não, volta ali um pouquinho. Sem desfazer o gancho, só me jogar com as pernas. Com as pernas. Ó, não consegue. Agora desfaz o gancho e tenta me jogar com a perna, joga de gancho, levantando, me jogando daqui. Ó, agora ele consegue, ó, tá? Então, a maioria das vezes que meu adversário estiver preocupado em colocar o gancho para prender as minhas pernas, ele não vai ter amplitude para me jogar. E a hora que ele tá com amplitude, com força para me jogar, ele não vai estar com gancho nas minhas pernas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, na hora que ele me joga, é a hora que eu faço a passagem de guarda. Estou aqui no meu adversário, dando a pressão em cima dele. Aí o Bruno decidiu me jogar de gancho, me raspar de gancho, ó. Venho, quebro o quadril e avanço a passagem em cima dele. Por quê? Para ele me levantar, ele não tinha um gancho efetivo me controlando. Mas vão ter vezes que ao invés de escolher sobre me jogar, o Bruno vai escolher manter o gancho ali me travando, para eu não conseguir passar para nenhum lado. Aí eu tenho que aprender a usar o meu corpo, ó. Primeira coisa, esse gancho aqui, ele tem mais efeito lá embaixo. Bota bastante força, Bruno. À medida que meu pé vai subindo, ó, o gancho dele perde o efeito, tá? Então eu venho vindo para cá, eu reduzo a pressão do gancho dele, joelho para o chão, já circulei aqui, já desfiz o gancho. Posso vir ainda por cima, ó, desfazer lá atrás da outra perna, jogando para frente, desfazer as duas. Aí trabalho com os ganchos por cima da perna dele aqui. Ele trocou de lado, ó, tentou me empurrar, trocou de lado, ó, já venho com o joelho amassando a perna dele, já vou para o outro lado, ó, gancho por cima, controlando, pernas por cima, desfazendo o gancho. Mas vou trabalhar principalmente usando as pernas lá embaixo para desfazer o problema, enquanto em cima eu mantenho a pegada. Aí a gente reveza, vai lá, Bruno. Então fui raspar o Bruno, ele quebrou o quadril pro mesmo lado, ó. Comecei a travar ele, ele vai achar as pegadas de controle aqui e vai começar a usar a perna para desfazer, circular lá atrás, perfeito. E aí eu vou botando gancho, ó, vou acompanhando ele, ele vai desfazendo, vai trabalhando, vai cruzando lá atrás, ó, desfez, ganho de volta e vai usando quadril, pressão, tá? Outra coisa que às vezes funciona bem aqui, tá muito bom, Bruno. Outra coisa que funciona bem aqui também, ó, é o Bruno trabalhar de sprawl. Jogar um sprawlzão em cima da minha perna, as duas pernas bem lá atrás, Bruno. Isso, tá vendo? Aprende meu quadril. Agora começa a fazer quebra de quadril de um lado pro outro. Ó como vai passando, livrando, e eu vou tentando repor.
e ele vai amassando isso, ó, desfazendo o gancho. Só que a mão mantém sempre aqui em cima, sempre fazendo pegada de controle aqui em cima, tá? Perfeito. Galera, é um detalhe sutil, mas que faz muita diferença eu otimizar, aprender a usar bem a parte inferior do meu corpo para desfazer esses controles, tá bom? Então eu quero que vocês foquem bastante nisso, vai usar bastante com kimono e sem kimono. Intensidade moderada também, como eu falei. E essa atividade também, 6 minutos, revezando 1 minuto cada um por baixo, depois, claro, trocando por cima. Certo, galera? E a última situação que a gente vai ver vai ser do body lock. Mas a gente vai fazer o body lock já daquela que a gente estende a perna e controla o gancho. Pode deitar ali, Bruno, por favor. Com cabeça para lá, por favor. Então aqui, galera, a gente viu nessa aula de gancho aqui, quando eu mantenho meu adversário baixo, controlei ele aqui de body lock, fiz a pegada, que eu posso jogar minha perna lá atrás e vir recolher a perna dele aqui, certo? Aí eu fico com esse gancho para esse lado e agora tem um caminho um pouco mais fácil para passar. Só que, vamos virar lá, Bruno, cabeça para lá. Levanta um pouquinho as costas. Aí, quando eu alcanço o body lock aqui, começa a complicar a vida do meu adversário e normalmente ele vai começar a empurrar a minha cabeça aqui para tirar esse espaço. Então eu preciso usar bastante força e controle com as... Eu tenho que usar o meu corpo para desfazer o body lock a partir daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar daqui, ó, venho caminhando por cima da perna dele, girando, trabalhando passagem, passei, Bruno repôs, pode repor os dois ganchos, Bruno. Repôs os dois ganchos, ó, vou começar a trabalhar para o outro lado, vou vir amassando aqui, fui amassar, ele tirou, botou o gancho de novo, ó, já venho lá para o outro lado controlando, desfazendo a perna por cima, travando ele, usando o gancho lá embaixo e venho amassando, trabalhando a passagem de body lock, sem deixar o meu adversário ganhar aquela distância. Na passagem de body lock, a gente vai avançando e esgrimando para subir montando. Mas no caso aqui, não precisa se preocupar de avançar. Só não perder o controle e aprender bem as reposições. Vamos lá, Bruno. Aí o Bruno chegou aqui em mim, ó, trabalhou de body lock, juntou lá atrás e ganhou um gancho. Esticou a perna lá e veio ganhar um gancho aqui. Boa. Agora ele vai começar na passagem, ó. Vai lá, Bruno, vem passando, eu vou bloqueando ele, vou tentando botar gancho, ó, ele vai trocando de lado, fazendo quebra de quadril, trabalhando gancho por cima de mim. Boa, eu vou tentar. Não deixa eu ganhar distância aqui, tá, Bruno? Mantém colado aqui, ó, isso. Vem avançando, pode avançar montado, tá? Só não solta o body lock. E aí vai acostumando a resolver, fechou? Vai acostumando a resolver lá embaixo, passando as pernas, movimentando e controlando o adversário, tá bom, galera? Sugestão de fechamento. Às vezes a finalização não é física, é psicológica, né? Então, às vezes, não só a finalização, mas a posição, o cansaço. Às vezes eu mino tanto a resistência do meu adversário, eu jogo tanta pressão em cima dele que ele fica perdido, fica sem saber para que lado ele vai, o que ele vai fazer, como ele vai se movimentar e às vezes acaba se entregando na luta sem realmente ter chego à exaustão física ou a finalização ter encaixado realmente completa. Às vezes ele está com tanta pressão na luta, está sendo tão abafado, está sendo tão dominado que a menor indício de uma finalização ele já bate. Então é legal que você busque durante a luta minar não só a resistência do seu adversário, mas também minar a cabeça dele, mostrando que você está cobrindo todos os espaços, que cada espaço que ele ganha você recupera rápido, que você está realmente conectado com ele, está exercendo pressão e chegando muito próximo da finalização para que ele não tenha nem ânimo de reagir e de continuar brigando. Estude Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Esse vídeo que você acabou de assistir é um pequeno corte das aulas exclusivas que a gente manda toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então siga a BJJ Protec nas redes sociais e faça parte do nosso time.